Prezados irmãos, vos cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Deus. Depois que o nosso Senhor Deus, Ele nos concedeu uma maravilhosa noite para todos nós, nos abençoando que nós pudéssemos receber o primeiro milagre, que foi acordar. Estou vivo. Por esse motivo que eu sempre procuro dizer aos irmãos, é muito importante no momento de nós acordarmos, mas orar e agradecer a Deus por este milagre. É muito importante. Agradecer a Jesus, o teu amado Filho, a Mãe Virgem Maria, porque a Mãe Virgem Maria é mãe da família apostólica e todos aqueles que crêem nela. Ela é nossa mãe. A Santa Vó Rosa, o Consolador da promessa de Jesus. O nosso santo irmão Aldo, o último profeta, aonde está registrado que haveria um só rebanho e um só pastor. Então, prezados irmãos, é um grande prazer receber a todos aqui. Que, com muito respeito, com muita alegria em nossos corações, ontem, todos nós que viemos para agradecer pela semana que se findou. No dia de hoje é o primeiro dia da semana. Devemos de orar, pedir a Deus, sim, para que abençoe essa semana vindoura. Cada um de nós em busca dos nossos objetivos. Por isso, eu devo de orar, agradecendo e pedindo. Porque sem a presença de Deus em nossas vidas, nós somos totalmente fracos. Mas com o poder dele é que nos fortalece. Porque aquele que aqui vem, participam das reuniões, porque são fortes. E se nós que estamos aqui, nós somos fortes, vamos procurar orar para aqueles que são mais fracos. Porque muitos não irão comparecer em alguma das nossas reuniões nesse dia de domingo. E muitos não têm uma justa causa, muitas vezes é um comodismo. Aí eu fui ontem, não preciso de vir hoje, mas eu almocei, eu jantei ontem. Hoje eu não preciso alimentar o meu corpo. Da mesma forma, eu preciso de alimentar constantemente o meu espírito. Também cumprimentando nossos irmãos, amigos, colegas, internautas, que com certeza também tirando um pouco do seu precioso tempo para participarmos desta santa reunião, aonde quer que você, o senhor ou a senhora esteja, que o seu lar, o seu trabalho, tudo que lhes pertence, seu comércio, que seja ricamente abençoado. Vamos participar conosco desta santa reunião e que Deus assim nos abençoe a todos. Neste momento eu os convido, todos aqueles que puderem, a se colocarem em pé. Nós iremos orar, pedir a Deus para abençoar a nossa santa reunião. Todos em sentido de oração. Senhor Deus e glorioso Pai, nós estamos na casa do Senhor, neste tabernáculo santo, nesta casa santa de oração. Viemos aqui com o objetivo de agradar ao Senhor Deus, a Jesus, o teu amado Filho, a Mãe Virgem Maria, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, e a estes santos e anjos de grande poder, santos estes que o Senhor nos enviou para que cuidassem de cada um de nós durante toda essa noite, abençoou durante toda a trajetória de cada um dos meus irmãos para chegarmos em paz, para participarmos junto desta santa reunião, o qual pedimos também a tuas bênçãos, glorioso Deus, por todos quanto não poderão comparecer em alguma das nossas reuniões. Se for por um motivo de fraqueza, é que nós te pedimos, fortaleça a fé, fortaleça o seu coração, tira aquela dureza, aquela fraqueza, para que eles possam se afirmar, para que eles
voltem a frequentar as reuniões, pois é muito importante para todos nós, para toda a nossa família. Que o Senhor também assim os abençoe a cada um dos meus irmãos, também aqueles que não poderão comparecer em nossas reuniões. Quem sabe se encontra neste momento lá no leito de um hospital, muitas vezes entubado, muitas vezes ali, passaram por um ato cirúrgico, outros aguardam por estes procedimentos, e também muitos foram até desenganados pela medicina, mas o Senhor Deus é o médico dos médicos. Com certeza muitos estão à espera de um milagre. Abençoe aquela criança que está precisando das tuas bênçãos também, aquela nossa irmã, nosso irmão lá no lar, na sua casa, acamado. Livra-os de depressões, de maus trato. Tome conta de cada família, guarde e proteja sempre. Senhor Deus, e nós que estamos aqui nesse momento, é que eu vos peço que abençoe o meu trabalho de púlpito, para que eu seja útil ao Senhor e a estes meus irmãos, o qual peço também as tuas bênçãos por todos os meus irmãos deste coral, os regentes, músico, corista, cada um nas suas atividades. Abençoe sempre esse ministério tão importante que é o ministério de cantar. E a cada um dos meus irmãos obreiros, diáconos, diaconisa, pelos seus trabalhos que prestam, o Senhor continue os abençoando sempre e o recompensando. Abençoando a cada um dos meus irmãos que vieram participar como membro desta santa igreja, outros que neste momento estão em seus lares ou no seu trabalho, participando desta santa reunião. Abençoe a cada um desse meu irmão, dessa minha irmã, desse meu amigo. O Senhor abençoe a nossa família, a nossa igreja, os nossos governantes, para que eles sejam mais moderados nas suas leis, tenham mais dignidade nos seus afazeres também. A economia do nosso país, onde está havendo guerra, destruições e maldade, que haja paz nesses países também. E abençoe nossos irmãos do Conselho Deliberativo, para que haja paz na família apostólica. Portanto, glorioso Deus, a nossa santa reunião está entregue nas mãos gloriosas de todo o poder celestial. Amém. Nós iremos cantar o hino de número 1 do nosso hinário, Igreja Forte. Amém. Eram só os hinos do hinário que nós iríamos cantar. Irmãos, eu sempre procuro ou pedir para que nós cantássemos esse hino, que eu acho também ele muito importante. E o porquê eu sempre menciono ele? Porque muitas vezes, irmãos, diante das dificuldades, muitos se curvam. Às vezes, quando alguém está um pouco desanimado, geralmente deixam de orar. Muitas vezes, não tem aquela coragem. Poderia, digamos assim, eu tenho lá o meu irmão, minha irmã, tem aquele pastor que é meu conhecido, também meu amigo, meu irmão. Temos lá na sede, pode ligar lá também, falar com quem atender, fazer ali um pedido de oração. Então nós temos muitos recursos para nós se levantarmos e seguir, mas muitos se acomodam. Às vezes, quando vem aquele problema, aquela situação, ao invés de tentar eliminar, ele acaba somando mais problemas, e aí é como se fosse uma bola de neve. Ela vai rolando e vai crescendo. E esse hino, ele fala exatamente isto. Jesus, ele deixou bem claro que nós somos pecadores. Foi por isso que quando levaram aquela pobre mulher até ele, dizendo
Pegamos, pecando, viemos, vamos apedrejá-la. Jesus ali, aquela multidão ali, querendo apedrejá-la, porque era a morte, a sentença da época. Jesus já via aquela mulher sendo humilhada, sendo arrastada, levada até ele. Jesus só levantou a cabeça e disse: aquele de vós que não tiveis nenhum pecado, atire a primeira pedra. A única palavra do nosso mestre. E o que todos fizeram? Todos saíram e foram embora. Ficou apenas ela. Quando Jesus levantou a cabeça, olhou: cadê os seus acusadores? Ela disse: não estão mais aqui, mestre, foram embora. Não te condenaram? Não. Ele disse: eu também não te condeno. Vais e não peque mais. O que ele quis dizer? Nós somos pecadores. Diante desta situação toda do ser humano, de tantas coisas que surgem, às vezes até no nosso pensar nós já pecamos. Então, irmãos, Jesus não pecou. E ele ainda disse: no mundo tereis aflições, mas eu venci. Jesus venceu a morte, está na glória celestial, e ele diz: vós vencereis, mas tende bom ânimo, tende fé. Disse Jesus: vós vencereis. Por isso que eu menciono sempre o numerário dos nossos boletins. No caso deste, 3.893 mensagens de conforto aos nossos corações. Então nós temos materiais, nós temos mensagem, nós temos depoimento de fé. Quantos depoimentos de fé nos nossos boletins também? Quem de nós que nunca recebeu uma bênção do nosso Senhor Jesus? E às vezes, quem sabe o senhor está aí no seu lar, a senhora, tem reunião hoje, deixa tudo. Se não tiver um compromisso acirrado, um problema sério, vai, participa das reuniões. Nós somos muito importantes para Deus. Ah, mas eu não gosto daquele. Não vai por gostar ou deixar de gostar, vai porque gosta de si próprio. Vai na igreja porque Deus está à sua espera. Às vezes você está clamando, você está sofrendo, mas não vem buscar a paz, não vem buscar a cura. E aqui é o lugar certo. E que Deus abençoe a todos nós. Por estes nossos irmãos deste coral, mais uma vez lhes desejando um bom trabalho, que as bênçãos do céu recaiam sobre todos, nós iremos ouvir um hino que tem como título Profeta Amigo. O nosso santo irmão Aldo é o meu amigo, o seu, da senhora, de você. Mas nós precisamos fazer a vontade dele, que é a mesma vontade de Jesus, é a vontade da Santa Avó Rosa, é a vontade da Mãe Virgem Maria, de estar sempre no caminho do bem, fazendo tudo aquilo que nós fomos ensinados. Vamos ouvir, então, este primeiro hino, Profeta Amigo. Será apresentado por estes nossos irmãos deste coral.
Amém. Na sequência, nós iremos ouvir também, pelo coral, o hino que tem como título Amparo Celestial. É este amparo que nós temos quando nós estamos fazendo a vontade de Deus. Por isso que é muito importante estar sempre em comunhão com Ele e todo o poder dos céus para receber este amparo vindo dos céus. Criador.
Amém. O próximo hino será apresentado por estes nossos irmãos deste coral, o qual tem o título Vamos Glorificar. Irmãos, glorificar a Deus, teu amado Filho Jesus, o irmão Aldo, a Santa Avó Rosa, estes santos e anjos, a nossa Mãe Virgem Maria, pelas bênçãos que nós já recebemos e com certeza iremos receber muito mais. Então vamos glorificar, é o título desta mensagem que os nossos irmãos irão nos apresentar.
Neste momento, eu passo a ler uma das mensagens deste boletim datado no dia 21 de março, de número 3.893. O título dessa mensagem é A Porta do Céu. O santo irmão Aldo, quando fisicamente entre nós, ele nos deu uma lição com palavras de grande sabedoria. Ou seja, as portas da Igreja Apostólica estão abertas para todos. Ele fez aqui uma afirmação: as portas das nossas igrejas estão abertas para todos. Aí ele faz aqui uma pergunta: mas e as portas dos céus se abrirão para a sua pessoa? Então vamos ver, prestar bem atenção nessa mensagem e ver a situação de cada um. Essa afirmação nos conduz a uma reflexão espiritual profunda. A igreja é o lugar onde todos são acolhidos, independentemente da sua condição, pois o Evangelho de Cristo é exclusivo e chama a todos para a salvação, aonde ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. No entanto, estar presente na igreja não garante, por si só, a entrada no reino dos céus. A verdadeira preparação para as portas celestial se abram está em viver e fé com obediência, disciplina e santidade. O próprio Senhor Jesus nos advertiu: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Irmãos, eu tenho fé em Jesus, eu tenho fé em Deus, tenho fé em Maria Santíssima, eu tenho fé nesse santo, naquele, eu tenho fé no irmão Aldo. Fica dentro de casa, mês e mais mês, não se preocupa, não obedece à disciplina, fica brigando, xingando, arrumando problema. Não adianta. Tanto faz ter fé como não ter, o valor é um só. O importante é que, além da fé, são as nossas obras. Porque a fé sem obra é nula. O que é nula? Uma coisa morta, uma coisa que não existe, não tem valor. Então não adianta vir na igreja: eu sou um corista, eu me destaco muito bem, canto hinos maravilhosos. Nossa, eu posso jogar partitura de fora que eu faço um solo aí, ó. Muitas vezes penso, eu sou até melhor do que aquele outro. Para mim, Deus não está ouvindo nada. Eu me emocionei com aquele hino que aquela nossa irmã cantou. Nossa, aquele hino fez eu chorar. Mas nem passou desse teto. Alegrou o nosso coração, porque nós somos sentimentais, nós vamos lembrar de algumas recordações boas ou ruins, nós vamos se emocionar. Mas para Deus não teve valor, porque logo, quando acabar a reunião, aquele ou aquela, aí na rua, age como se não tivesse uma disciplina na sua igreja, não tivesse um domínio, vive no meio dos outros, procura se esconder no meio dos outros, para ninguém perceber que é uma apostólica, que é uma filha ou um filho de Deus. Para que eu tenha valor, eu tenho que ser luz lá fora
também. Aí sim. Porque muitas vezes aquele irmãozinho que tem lá seus 80, 90 anos num coral, humilde, que mal sabe, não sabe nem ler uma partitura, Deus é muito mais feliz com ele do que aquele outro que acha. É igual nós pastores, irmãos. Somos todos iguais. Não adianta um pastor ter um destaque e não viver o que prega. Nós temos que ser exemplo. Nós temos que lutar. A luta vem para cada um de nós. Mas muitas vezes sabe criticar o pastor, mas muitas vezes o pastor está no púlpito, tem alguém andando de um lado para o outro, desnecessário, mexendo muitas vezes com o celular, desnecessário. Isso vai colaborar com o trabalho do pastor? Não, mas o errado foi o pastor. Aquele pastor não fez uma boa reunião. Mas às vezes aquela congregação não colaborou com o trabalho dele. O coral não é diferente não. Porque os regentes se preocupam. Eles precisam de se preocupar. Mas eles também têm que ser luz. Eles têm que ser exemplo. Eles têm que passar por cima de problemas e dificuldade. E muitas vezes porque o grito maior é o silêncio. Quer gritar mais alto do que o seu amigo que está querendo brigar com você? Grite em silêncio. Deus vem e age. E ninguém mais do que Deus para ser o juiz, porque Ele conhece os nossos sentimentos, os nossos corações. A Igreja Apostólica, instituída por Jesus através da Santa Rosa do Santo Irmão Aldo, oferece a doutrina que edifica, a fé que fortalece o espírito e a disciplina que honra e moraliza o viver cotidiano de um filho de Deus. Ambos estão fundamentados nas leis e mandamentos do nosso Pai Celestial, que nos ensina a amar, servir e obedecer. Jesus declarou: se me amais, guardai os meus mandamentos. E o apóstolo São Tiago, ele reforça: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Portanto, não basta ouvir ou estar presente, é necessário viver e praticar. A doutrina nos ensina a permanecer firmes na fé, nos dando sabedoria e entendimento, rejeitando o pecado e buscando a consagração e santificação, enquanto a disciplina nos guia para uma vida honrada, moralizada e digna, refletindo o caráter de um verdadeiro filho de Deus, que é a nossa identidade. É o cartão postal de um filho de Deus, é sua postura. Como que alguém vai encontrar um regente lá, na rua, em algum lugar lá, usando uma bermuda, uma camiseta regata, uma irmã usando vestes indecentes para o Filho de Deus? Sim, repito, vestes indecentes para o Filho de Deus, e principalmente aqueles que servem a Deus. Escolheu: eu quero ser um pastor, então tem que renunciar, eu quero ser um regente, um músico. Aí o regente, que o dia a dia está lá vivendo como uma pessoa lá do mundo, chega e fala que ele é como uma luz a refletir, um espelho a refletir. Negativo, é um espelho ofuscado, que não se vê nada, não é reluzente. Então, aí depois o hino diz: recebe nos céus o meu cantar. Como? Está cantando só para se aparecer? Está cantando só porque aprendeu a cantar, mas não vive o que está cantando. Continuo. Assim compreendemos que as portas das igrejas estão abertas para acolher a todos, mas a porta do céu se abrirá somente para aqueles. Eu ainda volto aqui um pouquinho, meus irmãos.
Eu volto um pouquinho. Quem vive segundo essas condições demonstra obediência e fidelidade ao Evangelho e à obra que Jesus estabeleceu por meio da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. O apóstolo São Paulo nos inspira com seus testemunhos. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a minha fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada. Assim compreendemos que as portas dos céus estão abertas para acolher a todos, mas a porta do céu se abrirá somente para aquele que, além de entrar na igreja apostólica, permanecem fiéis, obedientes e disciplinados, vivendo em conformidade com a vontade de Deus. Que cada um de nós examine a sua vida e se pergunte, é nós fazendo uma pergunta para nós mesmos, eu apenas entrando pelas portas da igreja, ou estou me preparando com fé e obediência para que a porta dos céus também se abram para mim? Eu me conheço. Meu irmão conhece a si, minha irmã conhece a si. Bom, vou olhar para mim. Estou de acordo com a disciplina que a minha igreja, que Jesus criou, que a Santa Avó Rosa implantou, e eu estou de acordo. Eu amo. Lá fora, eu não tenho vergonha de dizer eu sou apostólico, eu sou apostólica. Mas muitas vezes, alguém não percebe que eu sou um apostólico. Exatamente, por falta da disciplina. Não vai ver luz em nós, irmãos, porque nós estamos muitas vezes se escondendo, tentando se misturar no meio da humanidade. Não, lá na minha empresa todo mundo é desse jeito, lá no colégio, lá na faculdade, eu posso agir desse jeito, desse. Então, irmãos, ali corre um grande perigo, porque não está fazendo a vontade de Deus. Então, está vindo na igreja? Está. O obreiro lá da porta não vai barrar ninguém, não. Pode vir do jeito que você achar que deve de vir. Existe um limite. Esse limite até mesmo existe nas autoridades, existe um limite. É claro, em todos departamentos também existem seus limites, aqui também existe um limite. Nós também somos assegurados, mas podem vir. Encurtou a saia, está de calça comprida, está desse jeito, daquele outro, pode vir. As portas estão abertas. Temos 300 e tantas congregações, está lá a sede também, está aberta, pode ir. Uma palavra que o irmão Aldo uma vez falou, que muitos só estão os corpos dentro da igreja, o espírito não. É exatamente isso. Aí eu me pergunto, eu vou viver a vida inteira entrando na igreja, e a porta do céu continua fechada para mim, porque eu não tenho humildade, porque eu tenho rancor, porque eu tenho raiva, porque eu tenho ódio, não vou na igreja por causa do meu irmão, vou sair do coro por causa do... E não pensa em si próprio, não, eu vou lá porque eu me amo, e eu preciso das bênçãos de Deus. Então foi por isso, ainda volto novamente a mesma palavra, que cada um de nós nos examine sua vida e se pergunte, estou apenas entrando pelas portas da igreja, ou estou me preparando com fé e obediência para que a porta dos céus também se abram para mim? É eu que sei. Estar na igreja é o primeiro passo. Então veja bem, aí nós estamos começando. Aquele primeiro dia de aula, lá na escolinha. Há 50 anos atrás, quando tínhamos 7 anos, primeiro dia de aula, nós sabíamos pegar num lápis. A professora pegava na nossa mão, nós ia fazer uns risquinhos, ia fazer umas bolinhas. Muito difícil desses tempos modernos nos dias de hoje. Estar na igreja é o primeiro passo. Mas não é o suficiente. É necessário que cada irmão se comprometa com uma vida transformada pelo Evangelho.
do reino dos céus, deixado por Jesus Cristo. A Santa Avó Rosa e a Mãe Virgem Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo seja o sustentáculo. O que quer dizer o sustentáculo? Ele sustentou tudo isso, mostrou, ensinou, é por isso que eu digo, 60 anos, 16 anos a Santa Avó ao nosso meio, 44 o nosso Santo Irmão Aldo também, os dois ficaram visíveis aos nossos olhos durante 60 anos. Nós temos esse boletim de número 3.893, então temos mensagem, o irmão Aldo falou, a igreja está preparada, então nós não precisamos buscar nada lá fora para nos agregar, e sim, colocar em prática o que nós aprendemos aqui. Esta igreja é o primeiro passo, mas não é suficiente, é necessário que cada irmão se comprometa com uma vida transformada pelo Evangelho do Reino do Céu, deixado por Jesus Cristo. Deixado por Jesus Cristo, a Santa Avó Rosa, a Mãe Virgem Maria Santíssima, o Santo Irmão Aldo, que seja o sustentáculo da fé e disciplina em seus pensamentos, palavras e ações. Continua aqui, irmãos, a mensagem, onde, terminando ela, somente assim, a porta dos céus se abrirá, e a promessa da vida eterna será realidade para os fiéis apostólicos. Irmãos, eu sempre, todas as reuniões, eu procuro mostrar o valor de cada coral, independente de que matéria também, elas são publicadas às vezes no boletim, mas nós podemos agregar a importância de cada um. Eu já havia dito até agora, a importância de não cantar só por cantar, recebe nos céus o meu cantar. Nós temos mais um hino. Nosso irmãozinho, membro, obreiro, enfim, às vezes está abatido. Às vezes é alguém lá no seu lar abatido também, triste, magoado, algumas coisas não estão indo muito bem. Aí existe um hino, a oração de um corista. O hino diz, ajuda a animar a igreja. Realmente, quantas vezes, hinos, irmãos, depende muito. São tudo muito bonito, bem executado, mas tem hinos que às vezes está lá o nosso irmãozinho recebeu um grande milagre, uma grande bênção. Aí é cantado o hino, um milagre. Nossa, olha, eu sou prova disso. Quem te curou? Eu pedi ao irmão Aldo. Se hoje eu estou aqui, graças a ele, graças a Santa Avó, graças a Jesus. Olha, então nós ficamos emocionados de ouvir o hino. Então nosso coral tem um valor muito grande. É por isso que nos últimos tempos também, não só a mensagem do irmão Aldo, mas o conselho sempre procurando nos lembrar, que deve de ter uma postura, deve de ter um compromisso, porque o inimigo não é feliz. Como que o inimigo vai ser feliz com alguém que está procurando alegrar aqueles que muitas vezes estão abatidos, triste, cansado, oprimido? Então é tudo que o inimigo quer, é isso. Então eu vou ler essa mensagem, irmão, e essa mensagem aqui não é do Conselho Deliberativo, não. Ele publicou, mas é uma mensagem, uma recordação, onde diz, mensagem do irmão Aldo aos regentes e corais da Igreja Apostólica. Essa mensagem é do Santo Irmão Aldo em boletim de janeiro de 2010, 16 anos. Somente leitura. A música exerce uma influência profunda e significativa sobre o espírito da criatura humana. Ao longo dos séculos, tem sido instrumento de santificação e salvação de almas para Deus nosso Pai e para nosso Senhor Jesus. Na Igreja Apostólica, a música sempre teve e continuará tendo um papel essencial na santificação e salvação do nosso povo e de muitas almas.
A música sacra é um dom divino proveniente dos céus, criada por Deus com beleza e sonoridade perfeitas. Da mesma forma, o trabalho do coral apostólico pertence a Deus e é realizado para glorificar os céus. É importante compreender o trabalho da música e do coral nesta igreja não é propriedade de nenhum indivíduo. Nenhum regente deve considerar-se dono do Senhor, ou Senhor absoluto das atividades musicais. Todos os corais da igreja apostólica são de propriedade e governo divinos. O regente, ele é apenas um servo, um colaborador, e não o proprietário do trabalho musical. Tenho observado que alguns regentes vêm afirmando que são donos do coral, que dirigem, dizendo frases assim como: aqui quem manda sou eu. Essa postura é injusta diante de Deus, de Jesus, da Santa Vó Rosa, de Maria Santíssima. Quem age assim está cometendo erro, é pecado, pois toma para si o lugar que pertence somente a Deus e aos seus santos, esquecendo-se de que deve submissão a mim, irmão Aldo, como primaz da igreja e representante da Santa Vó Rosa. Então era claro, o nosso santo irmão Aldo, ele determinava, é assim, é assim, é assim. Hoje, é claro que os nossos irmãos do Conselho Deliberativo, eles precisam de cuidar daquilo que o nosso santo irmão Aldo deixou. Manter como o nosso irmão Aldo lutou para que ficasse bom para todos. Foi por isso que ele diz, a igreja está preparada, porque ele preparou, é só colocarmos em prática. Além disso, alguns regentes têm ignorado a necessidade de acatar as orientações que envio. Por meio deste boletim, também tenho visto atitudes autoritárias em que regentes maltratam coristas e músicos, tratando-o como severidade. Isso não é permitido. Por sua vez, os coristas devem de respeitar o regente e esforçar para apresentar um bom trabalho, aperfeiçoando-se, unindo-se na busca da perfeição de um trabalho tão essencial que é a música de louvor e adoração. Portanto, aqueles que têm agido dessa forma devem arrepender-se e mudar suas atitudes. É necessário que sejam educados, atenciosos e fraternos, tratando aos outros como os irmãos e companheiros de ministério. Lembre-se, com seus talentos, regentes, músicos e coristas, vocês prestam louvor a Deus e a Jesus, Nosso Senhor, a Santa Vó Rosa, a Maria Santíssima e todo o poder celestial. Ao mesmo tempo, tornam-se vasos preciosos para a santificação e salvação, pois por meio da música inspirada e dos nossos hinos colaboram para a salvação de muitas almas. Assim sendo, sirvam a Deus e aos seus santos com humildade, lealdade, oferecendo louvor e glória aos seus santíssimos nomes, não como senhores, mas como servos fiéis. Recordamos uma mensagem do santo irmão Aldo para os regentes responsáveis por ensinar, orientar a afinação e organizar a composição de vozes junto às
variações musicais de cada hino, em alinhamento com seus músicos e corista. Assumam plenamente o propósito do ministério do coral de nossa igreja. É essencial que cumpram fielmente todas as orientações do Santo Irmão Aldo e as regras estabelecidas no regime interno oficial da Igreja Apostólica. Sejam bondosos, pacientes, perdoadores, prudentes e sábios. Busquem sempre o desenvolvimento e aperfeiçoamento do seu ministério, evitando contenda, discussões, desavenças e escândalos. Trabalhem em união, fortalecendo o espírito da fraternidade e nunca permitam que haja divisão ou disputas entre irmãos. Lembre-se, o dom que receberam veio de Deus, e para exercê-lo, deve ser verdadeiros filhos de Deus, apostólicos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Assim, colaborarão com estes ensinos na missão de nossa Igreja Apostólica e receberão a recompensa eterna na glória celestial. Então aqui, meus irmãos, puderam ver realmente a importância de cada trabalho nosso, irmãos. Agora não vou falar exatamente a respeito do coral, mas vou continuar como sempre fiz. Nós somos muito importantes. Nós. Não é apenas eu, pastor. Eu tenho que chegar aqui, irmãos. Esse é um dever, não é a obrigação. Nunca nós devemos de usar a palavra obrigação, porque ninguém aqui é obrigado a nada. Mas é um dever, sim. Qual é o meu dever? Eu sei até onde eu posso ir. Qual é o dever de cada irmão? Diácono, diaconisa, regente, músico, corista, membros. Qual é o meu dever? Primeiramente, eu tenho que me amar. Amar a si próprio. Pronto, eu me amo. Agora eu tenho que ir na minha igreja. Por que eu tenho que ir? Eu preciso. Por que eu preciso? Porque eu quero o bem para mim. Eu quero o bem para mim. Então eu tenho que buscar todos esses recursos. E eu preciso de ter um crédito com Deus, irmãos. Eu preciso. Qual é o crédito? São aqueles que comparecem nas reuniões, como verdadeiros filhos de Deus, aqueles que não arrumam intriga, aqueles que não arrumam briga, aqueles que não arrumam nenhum tipo de problema, nem dentro e nem fora da igreja. Então ele passa a ter um crédito com Deus, porque Deus está sempre pronto para servir. Assim como é aquele que tem um crédito aí fora, materialmente falando, aquele que tem um crédito, chega no estabelecimento, aquela pessoa tem o maior prazer de servi-lo, porque sabe que aquela pessoa é uma pessoa do bem, uma pessoa honesta. Então, olha, a porta do meu estabelecimento está aberta para o senhor, você e a senhora. Na nossa parte espiritual não é diferente. Eu vim aqui, Deus, a Santa Avó, irmão Aldo, feliz, Jesus com todos nós. Da agora para tarde, eu quero assistir uma reunião online, seja ali, lá ou lá. Eu vou somar com aquilo que o pastor falou isso aí na reunião. Olha, ele falou a respeito da porta dos céus, mesmo assim, falou aqui, esse recado do irmão Aldo para os regentes. Aí eu vou assistir uma reunião ali, lá, olha, vai somando. Por isso que é importante vir na igreja, para nós nos aperfeiçoarmos. Sempre eu digo também, irmãos, muitas vezes alguém é maltratado, muitas vezes sim, mas a maioria das vezes, todos nos tratam bem. Por quê? Porque sou eu que escolhi como eu quero ser tratado. Fui eu.
o meu irmão, a minha irmã, você, o senhor que está nos assistindo, escolhe como quer ser tratado. Eu quero ser tratado com respeito, quero ser tratado com carinho. Então trata o outro. Vai ter um no nosso meio, no meio de 100, de 1000, não importa. Jesus não conseguiu agradar a todos. A Santa Avó, Santo Irmão Aldo, Deus o nosso Pai não agradou a todos. Porque muitos, por que se Jesus tivesse agradado a todos, não tinham feito aquela maldade com ele. Mas eles queriam que Jesus fazia a vontade deles. Então Jesus não agradou a eles. Eu vou procurar o máximo. Agora, se porventura eu falar, puxa vida, eu falei uma palavra para aquele meu irmão, ou para aquela pessoa, não ficou bem colocado, eu vou lá. Vou explicar a ele, para ele não pensar mal de mim. Então, sou eu que escolho como eu quero ser tratado. Irmão, só para terminar a nossa santa reunião, eu deixei aqui, até anotei para ficar melhor. No dia 2 aqui, quinta-feira, nós iremos ter a reunião de oração, quinzenal, então essa não, mas a outra sim. Aí já no dia 3 de abril, às 4h30, às 16h30, nós iremos ter a festa de aniversário desta congregação. Então é muito importante os irmãos se esforçarem e comparecerem aqui. Já no dia 4, que será um sábado, vai ter uma reunião normal. Mas no domingo, no dia 5, teremos a celebração da Santa Comunhão aqui nesta congregação de Foz do Iguaçu também, às 10h30, o horário permanece. Então os irmãos já estão todos convidados para participar destas festividades, que Deus, a Santa Avó, irmão Aldo, assim os abençoe a todos. Neste momento eu os convido, todos aqueles que puderem, a se colocarem em pé. Prezados irmãos, primeiro, sou bem claro para com os meus irmãos. Fui muito grato para com todos, muito importante. Não vi ninguém com o celular na mão. Se teve, muquearam muito bem feito, esconderam bem feito. Mas, graças a Deus, eu não vi. E isso nos ajudou a nós realizarmos uma reunião maravilhosa. Por isso eu agradeço a cada um dos meus irmãos desse coral, os regentes, os músicos, coristas, cada um nas suas atividades, que a Santa Avó Irmão Aldo continue abençoando este coral e o coral da Igreja Apostólica. Eu agradeço a cada um dos meus irmãos, obreiros, os diáconos, as diaconisas, pelo seu trabalho prestado na reunião, nas 3 reuniões que nós realizamos aqui. Agradeço a cada criança. Só mais uma palavrinha, mãe, ensina o seu filhinho a orar. Se eles forem para a escola e pedir, papai do céu, abençoa minha escolinha, já é uma oração. Faça isso. Não esqueça de pedir, nem de orar quando pegar um prato de refeição. Obrigado, meu Deus, por este pão de cada dia. Recebemos o primeiro milagre. Todos aqui oraram pela manhã e agradeceram pela vida, por acordar. Vamos procurar fazer isso. Agradeço aos nossos irmãos que vieram participar como membro. Agradeço também aos nossos irmãos internautas, aqueles colegas, amigos, que fazem parte da Igreja Apostólica também. Que Deus abençoe o seu lar e sua família. Também os responsáveis para levar o ar na filmagem dessa reunião online, que deu a oportunidade de muitos nos assistirem. Agradeço pelas contribuições que cada um oferecer a Deus, o nosso Pai, para esta obra de fé e de caridade. Sou grato a todos, foi um grande prazer estar com os meus irmãos. Todos em sentido de oração, nós iremos orar. Ó Mãe Virgem Maria Santíssima, Santa Borrosa, Mãe, Vó e Rainha, continue conosco, cubra-nos com o teu manto santo, amparando e protegendo. Como a mãe assim socorre um filho, temos plena certeza que a Senhora está junto de nós. Que o nosso bondoso e glorioso Deus continue abençoando, juntamente com o teu amado Filho Jesus, o irmão Aldo, a Santa Borrosa, a Mãe Virgem Maria, os santos e anjos de grande poder, com plena certeza. Ó meu Deus, nós somos muito gratos por esta reunião realizada. Mas e aquele meu irmão que ainda se encontra lá, naquele leito daquele hospital? Nossa irmãzinha está lá em coma, passando por uma provação. Aquela criança também precisando, espera de um milagre.
Aquele meu irmão entubado, até mesmo ali desenganado pela medicina. Outros sofrendo amargamente, muitos com tanta dificuldade de comparecer em nossas reuniões, fraco na fé. Nós somos fortes. É por isso que nós estamos aqui e pedimos: Deus, vai em socorro deles. Usa até mesmo de misericórdia. Continue abençoando aonde quer que tenha um dos teus filhos, nossos irmãos. Está lá nossa irmãzinha, muitas vezes, em seus lares, acamada, adoentada, às vezes até mesmo desenganado, e outras vezes maltratado pelos demais da família. Livra-os de depressões e de maus tratos, abençoando a nossa família, a nossa igreja. Abençoa nossos irmãos do Conselho Deliberativo, para que haja paz entre nós. Abençoe a economia do nosso país, os nossos governantes, para que haja paz mundial. Tenha misericórdia, Senhor Deus, e abençoe o trabalho de cada um deles. Seja aonde for, de onde eles tirarem o seu pão de cada dia, abençoe lá no seu comércio, na área de saúde, da segurança, abençoe as suas criações, as suas plantações, seus animais, tudo que lhes pertence, guarde e proteja. Abençoe a cada jovem, a cada criança, na escola, nas faculdades, nos seus trabalhos. Abençoe a nossa juventude, a mocidade, as criancinhas e os nossos irmãozinhos de maiores de idade também. Nesta caixa de pedido de oração, nossos irmãos aqui colocaram alguns nomes, o Senhor sabe do que se trata, o que precisam. Mais uma vez, lembrando da oração do Pai Nosso, onde nós afirmamos: seja feita a vossa vontade, Senhor Deus. A nossa, o Senhor sabe, mas prevalece a vontade do Senhor, com a graça e com as bênçãos dos céus. Pedimos também as tuas bênçãos, glorioso Deus, que abençoe, nos dê vida, paz. Muitos estão encarcerados, pediu para que nos lembrássemos dele, para que um dia possa sair daquela situação e viver com dignidade. Aqueles que se encontram também em clínica de recuperação, muitas vezes em asilo, orfanato, aonde, enfim, que estejam dos teus filhos, nossos irmãos, que eles sejam ricamente abençoados. Assim como o Senhor nos ajudou, a cada um desses meus irmãos, aqui compareceram para nós juntos participarmos e realizarmos esta reunião, chegaram em paz, realizamos a reunião. Os leve de volta para os seus lares, livre de acidente, de malfeitor e tudo aquilo que o inimigo estiver arquitetando para tirar a nossa paz. E a nós que fazemos parte da evangelização, o Senhor continue abençoando a cada um de nós na nossa caminhada, com a graça, com as bênçãos do Senhor Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Rosa, dos santos e anjos da glória celestial, que também abençoe esses meus irmãos em seus lares, guardando, amparando e protegendo a cada um, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. A paz do Senhor a todos, tenha toda uma boa tarde, até uma outra oportunidade. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento: www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.